O que acontece quando um homem desafia o próprio Deus? Quando o orgulho sobe tão alto que tenta ultrapassar os céus? Essa é a história de um rei, um homem que precisou ser despido de toda a sua glória, enlouquecido como um animal, para enfim conhecer a verdadeira majestade. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acreditava ser invencível, mas ele estava prestes a descobrir o que acontece com aquele que se exalta diante do Altíssimo. Se você ama conhecer a palavra com profundidade, se inscreva no canal agora. Aqui, cada história vai tocar a sua alma. A cidade de Babilônia era o orgulho de seu rei. Os jardins suspensos, as torres imensas, os muros largos o suficiente para carruagens correrem lado a lado. Era o centro do mundo antigo. E no centro da cidade, no topo de tudo, estava ele, Nabucodonosor. O homem que destronava reis, que derrubou o templo de Jerusalém, que levou cativos os filhos de Deus. Um conquistador temido, respeitado, invejado, sua palavra era decretada como lei, seu nome reverenciado, seu trono cercado por ouro e poder. Ele não governava apenas com força, governava com orgulho, um orgulho que se refletia em cada pedra erguida, em cada decreto proclamado. Nabucodonosor se via como alguém inalcançável, quase divino. E ao contemplar sua cidade, certa vez declarou: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade?" Daniel 4:30. Mas há um Deus no céu que resiste aos soberbos, um Deus que contempla os corações e pesa cada palavra. E ele estava observando. Nabucodonosor já havia presenciado sinais da grandeza de Deus. Havia sonhado com uma estátua enorme, cuja cabeça era de ouro, um símbolo de seu próprio império. E quando nenhum dos sábios de sua corte conseguiu interpretar, foi um jovem judeu, cativo de Judá, quem revelou o sonho e seu significado: Daniel, um servo do Deus Altíssimo. Daniel não apenas interpretava sonhos, ele falava com sabedoria, com temor, com verdade. E mesmo assim, Nabucodonosor oscilava entre a admiração por Daniel e a exaltação de si mesmo. Ele chegou a reconhecer a grandeza do Deus de Israel, mas não a ponto de se submeter a ele. A arrogância do rei chegou ao ponto de mandar construir uma imagem de ouro, alta, imponente, um reflexo de sua própria vaidade, e ordenou que todos a adorassem. Quando 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, se recusaram a se curvar, ele ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. E mesmo ali, no auge de seu desafio, Deus respondeu: não com trovões, mas com presença. Um quarto homem apareceu entre as chamas, um ser celestial. E os jovens saíram ilesos, sem sequer cheiro de fumaça. O rei ficou perplexo, glorificou o Deus deles. Mas novamente, não se rendeu. Passou o tempo, Babilônia prosperava, e Nabucodonosor caminhava entre seus jardins, seus palácios, seus muros. Cada pedra era testemunha do orgulho que crescia como erva daninha em seu coração. Foi então que, em uma noite qualquer, Deus falou de novo. E desta vez, não seria apenas uma advertência. Naquela noite, o rei teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele viu uma árvore enorme, alta, majestosa. Sua copa tocava os céus, suas folhas eram belas, seus frutos abundantes. Aves faziam ninhos em seus galhos. Os animais se abrigavam à sua sombra. Uma árvore que sustentava tudo ao seu redor. Era uma visão gloriosa, mas de repente algo mudou. Um vigilante, um santo, descia do céu com uma ordem estrondosa: cortai a árvore e podai-lhe os ramos, sacudi as folhas e espalhai os seus frutos. Mas deixai o toco com as raízes na terra, com cadeias de ferro e de bronze. Seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais. Daniel 4, 14, 15. Ao acordar, o rei estava perturbado. Chamou todos os sábios da Babilônia. Nenhum soube interpretar. Até que Daniel foi chamado mais uma vez. E quando ouviu o sonho, ficou em silêncio. Um silêncio carregado de temor. O rei o encorajou.
Não te espantes com o sonho, nem com a sua interpretação. E então Daniel falou, com pesar, com dor, mas com verdade. Tu és a árvore, ó rei. Tu cresceste, te tornaste forte. Tua grandeza chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. Mas serás derrubado, serás expulso do meio dos homens. Comerás erva como os bois. Te molharás com o orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel 4, 22, 25. Daniel ainda suplicou, aceita o meu conselho, ó rei, desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel 4, 27. Mas o rei não ouviu. Passaram-se 12 meses, 1 ano inteiro, e nada aconteceu. O sol continuava brilhando sobre Babilônia, o ouro continuava brilhando nos salões, e o orgulho crescia. Até que, em um dia comum, enquanto o rei andava pelo palácio contemplando sua obra, ele repetiu suas palavras arrogantes. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para a glória da minha majestade? E foi exatamente nesse instante que o céu falou. Uma voz desceu dos céus como trovão. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás tirado de entre os homens e morarás com os animais do campo. E 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Daniel 4, 31, 32. O que se seguiu foi imediato. Algo rompeu dentro dele, como se sua mente, antes tão astuta, se partisse em 1000 pedaços. O grande rei gritou, seus olhos perderam o foco, seus servos o olharam com espanto. O rei de Babilônia enlouqueceu. Expulso do palácio, vagou pelos campos como um animal. Nenhuma veste real o cobria, nenhuma coroa adornava sua cabeça. Ele passou a comer grama. Sim, o homem que um dia se assentou no trono mais poderoso do mundo, agora comia capim como os bois. Dormia ao relento, sob o orvalho da noite. Seus cabelos cresceram longos e desordenados, parecendo penas. Suas unhas, sem cuidado, curvaram-se como garras. A natureza que o cercava já não o reconhecia como homem, mas como uma criatura estranha, uma besta entre as bestas. 7 tempos se passaram, e cada dia era como um lembrete vivo da profecia que ele um dia desprezou. Os campos, o céu, o orvalho, os insetos, o cheiro da terra, tudo lhe ensinava sobre sua própria fraqueza. Nenhum general poderia salvá-lo. Nenhum decreto poderia restaurá-lo. Nenhum deus babilônico lhe respondia. Mas mesmo na loucura, Deus estava lá. Mesmo na vergonha, o Altíssimo observava. Mesmo em sua queda, a graça já se preparava para levantá-lo. E então, um dia, algo diferente aconteceu. Um brilho diferente tocou os olhos daquele homem caído. Seu rosto, antes sem expressão, começou a se mover. Suas pupilas voltaram a focar. O céu, que antes parecia apenas vasto e mudo, agora o chamava. E como alguém que desperta de um sono profundo, Nabucodonosor ergueu os olhos para o alto. Foi naquele instante que sua razão voltou. Como um rio que rompe um dique, a sanidade lhe inundou de novo a alma. Mas junto dela veio algo ainda maior, revelação. Ele olhou para cima e louvou, não a si mesmo, não aos ídolos, não à glória da Babilônia, mas ao Deus Altíssimo, ao único Senhor digno de ser adorado. E então, pela primeira vez, Nabucodonosor não falou como rei, mas como adorador. Eu louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus. Tudo o que ele faz é certo. Todos os seus caminhos são justiça, e ele tem poder para humilhar aqueles que andam com soberba. Nabucodonosor reconheceu o que muitos jamais admitiriam, que o trono mais alto do mundo ainda está abaixo dos pés do Senhor, que todo o poder humano é temporário, que a glória do homem é palha diante do vento do Eterno, e que a loucura não era o castigo final, era o caminho para a salvação de sua alma. E como Deus é fiel, ele o restaurou. O povo viu, perplexo, o rei retornar.
Já não era o mesmo, tinha os olhos mais brandos, a voz mais firme, mas agora cheia de humildade. O trono lhe foi devolvido. Seus conselheiros voltaram a servi-lo. Sua autoridade foi restituída. Mas agora, Nabucodonosor sabia, ele era apenas um servo. E Deus, o verdadeiro rei, ele não mandou mais construir estátuas, não exigiu adoração, não se exaltou. Em vez disso, proclamou ao mundo o que havia aprendido. Sua soberania é eterna. Seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele faz o que quer com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém pode deter a sua mão. E com isso, o ciclo foi encerrado. A história de um rei que ousou desafiar Deus e foi amassado. Não para ser destruído, mas para ser reconstruído sobre a base certa. O reconhecimento de que Deus é soberano e que todo joelho deve se dobrar diante dele. Deus não quer apenas reis sábios, ele quer corações rendidos. E talvez você esteja passando por um tempo em que tudo desabou. Talvez esteja comendo capim, andando em campos de vergonha, sentindo-se distante de tudo que um dia teve. Mas se hoje você levantar os olhos ao céu, se reconhecer que o Altíssimo reina, saiba que a restauração já começou. Porque o mesmo Deus que abate é o Deus que levanta. O mesmo Deus que fecha a boca do soberbo, abre os céus para o arrependido. A história de Nabucodonosor termina com uma declaração de adoração. E a sua história também pode terminar assim. Ou melhor, pode começar assim. Porque quando nos rendemos, é aí que realmente começamos a viver. Se essa história falou com você, comente aqui embaixo o que Deus ministrou ao seu coração. Compartilhe com alguém que precisa entender que o orgulho tem cura, e o nome da cura é arrependimento. E se você deseja mais histórias como essa, cheias da verdade e da presença de Deus, inscreva-se agora no canal. Assista também este outro vídeo, com uma história igualmente impactante, e permita que a palavra continue transformando sua vida.